reconstruindo confiança após traição ou abandono a dores que não gritam. Elas sussurram, elas se instalam no fundo da alma como um eco que nunca se cala. Você já sentiu a sensação de que algo dentro de você se quebrou, não com barulho, mas em silêncio? Já percebeu que, depois da traição ou do abandono, o mundo continua girando, as pessoas continuam vivendo, mas dentro de você tudo parece suspenso, como se o tempo tivesse parado naquele instante exato em que a confiança foi arrancada? E se eu te dissesse que a Bíblia conhece essa dor? E se eu te dissesse que Deus não ignora o coração traído, o espírito cansado, a fé ferida? E se eu te dissesse que existe uma restauração possível, mesmo quando tudo em você diz que não dá mais para confiar, nem nos outros, nem em si mesma, nem em Deus? Existe um lugar onde a esperança não morreu. Existe um caminho que começa exatamente onde a vergonha tenta te enterrar. Existe uma verdade escondida nas Escrituras que só se revela para quem foi quebrado. A palavra de Deus não romantiza a dor, ela atravessa a dor. Ela entra nas casas vazias, ela caminha pelos corações abandonados, ela se senta ao lado de quem foi deixado para trás. Talvez hoje você esteja vivendo com um coração em ruínas, tentando manter a fé enquanto segura. Responsabilidades, filhos, contas, expectativas, sorrisos forçados. Talvez você esteja cansada de ser forte, cansada de explicar, cansada de ouvir que vai passar, quando por dentro parece que algo morreu. Mas ouça com atenção. Existe um Pai que observa de longe. Existe um Deus que não fecha os olhos. Para quem se perdeu tentando amar, existe um abraço preparado antes mesmo do arrependimento, antes mesmo da explicação, antes mesmo das palavras certas. A Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso não é poesia vazia. É promessa viva, é fundamento, é chão firme para quem caiu. Hoje, verdades serão reveladas, não verdades para acusar, mas para curar. Não verdades para pressionar, mas para libertar. Permaneça até o final. Há algo que você precisa ouvir. Talvez não para entender tudo, mas para voltar a respirar. E antes de continuarmos, escreva nos comentários, mesmo que seja em silêncio: Senhor, restaura o que foi quebrado. Esse simples gesto é um ato de fé, porque esta história não começa com vitória, ela começa com perda, e é exatamente aí que Deus começa a agir, para compreender a profundidade da restauração que Jesus revela em Lucas 15. É preciso primeiro enxergar o cenário em que essa palavra foi pronunciada. Nada ali acontece no vazio. A mensagem nasce em meio ao caos humano, à tensão social, à frustração espiritual e a uma nação cansada de promessas não cumpridas. O povo vivia sob o domínio romano. Israel não era livre. As ruas estavam cheias de soldados estrangeiros, impostos abusivos esmagavam famílias inteiras, e a sensação coletiva era de humilhação constante. O dinheiro que faltava em casa sustentava palácios distantes. A injustiça não era exceção, era rotina. A esperança política havia se tornado pó e a espiritualidade, em muitos casos, havia sido reduzida a rituais vazios. No centro desse cenário estavam líderes religiosos que conheciam a lei, mas haviam perdido o coração da lei. Fariseus e escribas defendiam regras com rigidez, mas já não conseguiam enxergar pessoas. Para eles, Deus estava perto apenas dos obedientes perfeitos, dos irrepreensíveis, dos que nunca erraram em público. O perdão havia se tornado seletivo. A graça, escassa, a misericórdia, condicionada. Enquanto isso, multidões feridas se acumulavam ao redor de Jesus. Pessoas rejeitadas, mulheres marcadas pela vergonha, homens esmagados por escolhas erradas, filhos que haviam decepcionado seus pais, pais que haviam sido abandonados por seus filhos, lares quebrados, confiança destruída, vidas que pareciam não ter mais retorno possível. Era um tempo em que errar custava tudo. Errar significava ser excluído, rotulado, afastado do convívio,
da sinagoga, da dignidade social. A cultura não oferecia segunda chance. O abandono não era apenas emocional, era estrutural. Quem caía, caía sozinho. Espiritualmente, o povo estava confuso. Muitos acreditavam que o sofrimento era sempre castigo direto de Deus. Se algo deu errado, a culpa era sua. Se alguém te deixou, era porque você não foi suficiente. Se sua vida quebrou, era sinal de reprovação divina. Esse pensamento corroía a alma, especialmente daqueles que já estavam feridos. É nesse ambiente que Jesus começa a contar histórias, não discursos frios, histórias vivas. Parábolas que confrontam, curam e revelam o coração do Pai. Ele fala justamente para aqueles que murmuravam, criticavam, julgavam, e também para aqueles que estavam ouvindo de longe, achando que não mereciam estar ali. O caos humano não. Era apenas externo. Ele morava dentro das pessoas. Havia medo de confiar, medo de errar de novo, medo de voltar para casa, medo de não ser aceito, medo de tentar recomeçar e falhar outra vez. Esse contexto importa porque a dor da traição, do abandono, não é moderna. Ela é antiga, ela atravessa gerações, ela já estava ali, naquele tempo, naquele chão empoeirado, naquele povo cansado de esperar por um Deus que parecia distante. Mas é exatamente nesse cenário de colapso que Jesus revela algo escandaloso para aquela cultura, algo que desmonta a lógica religiosa, algo que ameaça o sistema da culpa eterna, algo que toca diretamente o coração de quem se sente quebrada hoje. Há uma tensão no ar. Algo está prestes a ser revelado, uma verdade que não favorece os fortes, mas os quebrados, não os perfeitos, mas os que se perderam, tentando viver, permaneça. A história está apenas começando. Jesus então conduz a atenção de todos para uma história simples, mas profundamente desconcertante. Ele fala de um filho comum, não um vilão declarado, não um rebelde caricatural, mas alguém humano, impulsivo, cansado de esperar, convencido de que longe do pai a vida seria mais fácil. Esse filho carrega conflitos que atravessam séculos e alcançam o coração de quem escuta hoje. Esse filho representa quem se cansa de ser forte o tempo todo. Quem olha para a própria casa, para a própria história, para as próprias responsabilidades e sente que não aguenta mais. Ele representa quem ama, mas está exausta. Quem obedeceu por muito tempo, mas agora se sente sufocada. Quem carrega expectativas familiares, sociais e espirituais, enquanto por dentro só existe um desejo silencioso de fugir da dor. A decisão desse filho nasce de um conflito interno. Não é apenas ganância, é vazio. É a sensação de não ser visto, de não ser ouvido, de não ser compreendido. Ele pede a herança antes da morte do pai, um gesto que naquela cultura significava ruptura total. Era como dizer: prefiro você morto. Ainda assim, o pai não grita, não amaldiçoa, não o impede. Ele entrega. E aqui mora uma das dores mais profundas da alma humana. Quando alguém que amamos nos deixa, quando a confiança é quebrada, não com violência, mas com escolha. O pai fica... O filho vai e o silêncio que se instala naquela casa fala mais alto do que qualquer palavra. O filho parte acreditando que liberdade é distância, que autonomia é ausência de limites, que felicidade está em não prestar contas a ninguém. Ele gasta tudo, tempo, recursos, dignidade. Cada decisão o afasta mais de quem ele era. E quando o dinheiro acaba, os amigos somem. A promessa de liberdade se transforma em abandono. Mas existe um detalhe importante. A Bíblia diz que ele cai em si. Ele acorda, ele percebe. A dor começa a ensinar. O fundo do poço se torna o lugar do confronto com a própria verdade. E isso dói. Dói admitir que confiou errado. Dói perceber que escolheu mal. Dói aceitar que o abandono começou, muitas vezes, dentro de nós. Essa história ecoa de forma especial no coração da mulher que se vê sobrecarregada. Aquela que tentou fazer dar certo, que confiou, que acreditou, que entregou partes de si
e que agora carrega frustrações, preocupações familiares, cansaço emocional e uma fé que tenta se manter viva apesar das decepções. O filho pródigo não é apenas alguém que saiu de casa, ele é alguém que perdeu a confiança em si, nos outros, no futuro. Ele é alguém que se sente indigno de voltar, que ensaia discursos de autopunição, que acredita que seu lugar agora é o da servidão, não o da filiação. E talvez você se reconheça aqui, não porque abandonou alguém, mas porque foi abandonada. Não porque traiu, mas porque foi traída. Ainda assim, a sensação de culpa, de insuficiência, de vergonha, insiste em se instalar no coração. Mas a história não gira apenas em torno do filho. Existe outro personagem silencioso, firme, constante, um pai que observa o horizonte, um pai que não se move pelo orgulho ferido, mas pela esperança perseverante. Algo está sendo construído, algo está prestes a acontecer. E antes que qualquer retorno aconteça, existe um chamado que muda tudo. Permaneça. A próxima cena revela o coração de Deus. O ponto de virada da história não acontece quando o filho ainda está distante, nem quando ele finalmente encontra palavras para se justificar. O verdadeiro momento de transformação acontece no silêncio do coração, quando a lembrança do pai se torna mais forte do que a vergonha. É ali que o chamado de Deus se manifesta, não como acusação, mas como convite. A Bíblia diz que, caindo em si, o filho se lembra da casa do pai. Ele não se lembra das regras, ele não se lembra das cobranças, ele se lembra da mesa, do pão, do cuidado, do lugar onde até os servos eram tratados com dignidade. Essa memória acende uma luz em meio à escuridão interior, uma luz que não cega para destruir, mas para revelar o caminho de volta. O chamado de Deus muitas vezes não vem com barulho externo, ele vem como uma convicção interna, uma voz que atravessa o medo e diz: ainda existe um caminho, ainda existe um lar, ainda existe graça. Essa voz não ignora o erro, mas também não o transforma em sentença eterna para quem foi traída ou abandonada. Esse chamado é delicado, porque o coração ferido aprende a se proteger, aprende a desconfiar, aprende a levantar muros. E Deus, com infinita sensibilidade, não invade. Ele chama, ele espera, ele respeita o tempo do coração. Quebrado, o filho ensaia palavras. Ele planeja um discurso de humilhação. Ele se prepara para não ser restaurado, apenas tolerado. Isso revela algo profundo sobre nós. Quando somos feridos, muitas vezes não acreditamos mais em restauração completa. Aceitamos sobreviver, mas não ousamos sonhar em ser amadas de novo. Mas o chamado divino não é para a sobrevivência, é para a vida. Jesus revela que o Pai não deseja filhos escondidos, envergonhados ou diminuídos. Ele deseja reconciliação. Ele deseja reencontro. Ele deseja restaurar identidade. Esse é o momento em que a história toca sua história. Porque talvez hoje Deus esteja te chamando não para voltar ao passado, mas para confiar de novo. Não necessariamente em pessoas, mas nele. Confiar que sua dor não define seu destino. Confiar que o abandono não é a palavra final. Confiar que ainda há dignidade reservada para você. Se essa palavra está alcançando seu coração, escreva nos comentários, mesmo que seja apenas um símbolo. Eu ouvi. Isso não é exposição. É um ato silencioso de fé, um sinal de que você está respondendo ao chamado. O chamado de Deus não empurra. Ele sustenta. Ele não grita. Ele permanece. Ele não acusa. Ele restaura. Algo maior está sendo preparado, mas antes da restauração pública, existe uma caminhada difícil, um caminho de volta que exige coragem, humildade e fé. E é sobre esse caminho que falaremos agora. Voltar. Essa era a missão. Simples na palavra, impossível no coração. Para o filho, o caminho de volta não era apenas uma estrada física, era um confronto interno diário, cada passo em direção à casa. Do pai, era um passo contra a vergonha, contra o medo da rejeição, contra a possibilidade de ouvir
eu avisei. Voltar significava se expor novamente. Significava confiar depois de falhar. Significava acreditar que o amor do Pai era maior do que o próprio erro. Deus muitas vezes nos chama para missões que parecem desproporcionais à nossa força emocional. Ele pede confiança de quem foi traída, esperança de quem foi abandonada, fé de quem está cansada. Isso parece injusto aos olhos humanos. Como confiar depois que a confiança foi destruída? Como amar depois da dor? Como esperar depois da decepção? O pedido de Deus não ignora o custo emocional. O filho sabia que poderia ser rejeitado, sabia que poderia ser humilhado, sabia que talvez não fosse aceito como filho. Ainda assim, ele caminha, não porque tem certeza do resultado, mas porque não suporta mais permanecer onde está. Essa missão também envolve solidão. O caminho de volta é silencioso. Não há aplausos. Não há incentivo externo. Muitas vezes, ninguém entende por que você ainda acredita, por que ainda ora, por que ainda espera. A fé, nesse estágio, é um ato profundamente solitário para a mulher que carrega responsabilidades. Essa missão se manifesta de forma prática. Confiar novamente em Deus quando a vida emocional foi quebrada. Continuar cuidando da casa, dos filhos, do trabalho, mesmo com o coração ferido. Levantar todos os dias sem garantia de que o futuro será melhor. Isso exige uma força que só nasce da dependência de Deus. A rejeição dos homens também pesa. A sociedade costuma rotular. Quem errou uma vez carrega o rótulo para sempre. Quem foi abandonada muitas vezes é vista como fraca. Quem chora demais é considerada instável. Poucos entendem que a fé não elimina a dor, mas ensina a atravessá-la. O custo emocional dessa missão é alto. Há noites em que o medo fala mais alto do que a esperança. Há dias em que a saudade do que poderia ter sido dói mais do que a realidade do que é. Há momentos em que desistir parece mais fácil do que continuar acreditando. Mas é exatamente nesse ponto que a missão deixa de ser humana e se torna divina. Porque o retorno não é sustentado pela força do filho, mas pela fidelidade do pai. Não é a perfeição do arrependimento que garante a restauração, mas a constância do amor. Se você sente que essa missão é pesada demais, escreva nos comentários: Senhor, me sustenta no caminho. Esse gesto simples é uma oração viva. É reconhecimento de dependência. É fé em movimento. O caminho continua, e agora as dores se tornam mais visíveis. O retorno começa com passos reais, e passos reais produzem dores reais. Quando o filho decide voltar, ele não é imediatamente recebido com festa. Antes do abraço, existe o caminho. Antes da restauração, existe o desgaste. Antes do reencontro, existe a travessia silenciosa da própria fragilidade. Cada passo traz pensamentos contraditórios. E se ele não me aceitar? E se eu for rejeitado diante de todos? E se eu estiver esperando demais? Esses pensamentos são como vozes que tentam fazer o coração desistir antes mesmo de chegar. E aqui nasce uma verdade dura. Agir em fé não elimina o medo, apenas impede que o medo paralise. As primeiras dores não vêm apenas de fora, elas surgem de dentro. A autocrítica se intensifica, a memória do erro se repete. A vergonha tenta assumir o controle. O coração ferido começa a chorar, não só pelo abandono sofrido, mas pelas expectativas que nunca se cumpriram. Esse momento se conecta profundamente com a mulher que está cansada, aquela que decidiu continuar apesar da traição, que escolheu não endurecer completamente o coração, mesmo depois de ter sido ferida, que ainda ora, mesmo quando as respostas parecem distantes, que ainda cuida, mesmo quando ninguém percebe seu esforço. As críticas aparecem, algumas são externas, outras internas. Você ainda acredita? Você ainda confia em Deus depois disso? Você não aprendeu? Essas perguntas machucam porque encontram um coração já sensível. A zombaria nem sempre vem em palavras, às vezes vem em olhares, em silêncios, em ausências. O desânimo também se apresenta. Há dias em que levantar parece pesado demais. Dias em que a fé
parece frágil, dias em que o cansaço emocional se manifesta no corpo. A Bíblia não esconde isso. Ela não idealiza o processo. Ela mostra que a caminhada da fé passa pelas lágrimas. As ameaças nem sempre são visíveis. Muitas vezes são pensamentos persistentes que tentam roubar a esperança. Você vai se machucar de novo. Nada vai mudar. É melhor não esperar nada. Essas ameaças tentam proteger, mas acabam aprisionando. E então vêm as lágrimas. Lágrimas silenciosas, escondidas, derramadas na solidão. Lágrimas que não pedem explicação, apenas alívio. Deus vê essas lágrimas. A palavra afirma que Ele recolhe cada uma delas. Nenhuma é desperdiçada. Se você se encontra nesse ponto, cansada de tentar e ainda assim sentindo dor, escreva nos comentários: Deus vê minhas lágrimas. Esse reconhecimento não é fraqueza, é fé madura, é descanso no cuidado divino. Algo está sendo construído no meio dessa dor, algo que ainda não é visível, mas é real. A revelação está próxima. Neste ponto da narrativa, Jesus deixa de contar apenas uma história e passa a revelar o coração de Deus. A parábola do filho pródigo não é sobre perda financeira, nem sobre rebeldia juvenil. Ela é uma revelação teológica profunda sobre restauração, identidade e confiança reconstruída. Cada detalhe carrega um significado espiritual que cura a alma ferida. Quando a Bíblia diz que o filho caiu em si, o texto original aponta para um despertar interior. Não é apenas arrependimento moral, é reconexão com a verdade. O pecado sempre nos desconecta da realidade, mas a graça nos reconecta com quem somos em Deus. Esse despertar acontece muitas vezes no fundo da dor. É ali que a ilusão cai e a verdade começa a emergir. O pai, na história, representa Deus Pai. E um detalhe é decisivo. Ele vê o filho de longe. Isso significa que o pai esperava. Ele observava o horizonte. Ele não se distraiu. Teologicamente, isso revela um Deus que não abandona emocionalmente quem se afastou. Mesmo quando o filho rompe, o vínculo do amor permanece intacto. Lucas 15 não descreve um pai frio, protocolar ou vingativo. Ele descreve um pai que corre. Na cultura judaica, um homem idoso, patriarca, não corria em público. Correr era humilhante, mas o pai aceita a humilhação para proteger o filho da vergonha maior. Isso é revelação pura do Evangelho. Deus assume o custo da restauração. O abraço vem antes da confissão completa. Isso não anula o arrependimento, mas revela a ordem da graça. Primeiro o amor, depois a transformação. Primeiro a aceitação, depois o ajuste. Isso confronta diretamente a teologia da meritocracia espiritual, que ainda hoje machuca tantos corações feridos. O Salmo 3, 4 e 18 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não diz que ele está perto dos fortes, dos que superaram rápido, dos que não choram mais. Ele está perto dos quebrados. A proximidade de Deus não é prêmio, é socorro. As vestes novas representam identidade restaurada. O anel representa autoridade e pertencimento. As sandálias representam dignidade. Nada disso é dado aos poucos. É restauração completa. Deus não restaura pela metade. Ele não devolve apenas o que foi perdido. Ele devolve quem você é. Para a mulher que teve a confiança destruída, essa revelação é fundamental. Deus não te vê como a que foi abandonada. Ele te vê como filha. Ele não te chama pelo erro que sofreu, nem pelo erro que cometeu. Ele te chama pelo nome. A Bíblia revela que a restauração não apaga a história, mas redefine o significado dela. O passado não desaparece, mas perde o poder de governar o futuro. Essa é a autoridade da palavra. Se essa verdade está trazendo luz ao seu coração, deixe seu like como gesto de reciprocidade, não como marketing, mas como gratidão pela palavra que alcança vidas. A revelação continua, e agora ela se manifesta em forma de clímax.
O clímax da história não acontece na estrada, nem no discurso ensaiado, nem no arrependimento cuidadosamente preparado. O clímax acontece no encontro, quando o pai e o filho, tudo muda. O tempo para a distância desaparece. A lógica humana é interrompida pela graça divina. O pai corre. Ele não espera o filho chegar até o portão. Ele não exige explicações públicas. Ele não convoca testemunhas. Ele corre para impedir que a vergonha alcance o coração do filho. Esse movimento é intervenção divina pura. É Deus indo ao encontro de quem já não tem forças para caminhar mais. O filho começa o discurso, mas não termina. O abraço. O abraço interrompe a culpa. O beijo interrompe a vergonha. A restauração interrompe o medo. Isso é juízo ao contrário. Não juízo de condenação, mas juízo de amor. O pai declara: este meu filho estava morto e reviveu. A sentença de morte é anulada pela presença. Esse momento revela algo poderoso para quem sofreu traição ou abandono. A restauração não depende da aprovação de todos. Ela depende do encontro com Deus. O barulho da festa não apaga a dor passada, mas inaugura um novo tempo. O passado perde o controle, a identidade é reafirmada. A intervenção divina não é silenciosa, ela é decisiva. O pai ordena que tragam a melhor roupa, o anel, as sandálias. Nada é improvisado, tudo é preparado. Isso mostra que Deus não reage às nossas dores. Ele se antecipa a elas. A restauração já estava pronta antes do retorno. Esse clímax é um convite direto para você. Talvez você esteja esperando se sentir digna para voltar a confiar. Talvez esteja esperando cicatrizar completamente para se aproximar de Deus. Mas o texto mostra que a dignidade é devolvida no encontro, não antes dele. Se você deseja viver esse reencontro, escreva nos comentários um versículo que represente. Sua fé hoje não precisa explicar. A palavra escrita é um ato espiritual poderoso. A vitória aqui não é apenas do filho, é do amor sobre o medo, da graça sobre a culpa, da esperança sobre o abandono. O milagre não é apenas externo, ele acontece dentro. Mas a história não termina na festa. Ela continua na vida real. E agora a palavra precisa tocar o seu cotidiano. A palavra de Deus nunca foi escrita apenas para ser admirada. Ela foi escrita para ser vivida. A história do filho pródigo não termina em Lucas 15. Ela continua todas as vezes que uma mulher ferida decide levantar o olhar e dar mais um passo, mesmo com o coração cansado. Reconstruir confiança após a traição ou o abandono não significa negar a dor. Significa escolher não permitir que a dor governe o futuro. A Bíblia não pede que você confie de forma ingênua. Ela convida você a confiar de forma sábia, começando por Deus. Porque quando a confiança em Deus é restaurada, a confiança na vida começa a se reorganizar. A ansiedade nasce quando o futuro parece ameaçador. Mas Jesus ensina que o Pai conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Isso não elimina as preocupações financeiras, mas muda a forma como elas são carregadas. Você não está sozinha tentando sustentar tudo. Existe um Deus que sustenta você. O medo do futuro muitas vezes se conecta com o abandono passado. E se acontecer de novo? E se eu não aguentar? A palavra responde com presença. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei. Não porque o vale não existe, mas porque Deus caminha junto. Nos dilemas familiares, a fé não oferece soluções mágicas. Ela oferece direção. Às vezes, o milagre é a paciência. Outras vezes, é o limite saudável. Deus não exige que você se sacrifique até desaparecer. Ele cuida da sua dignidade. A solidão é uma das dores mais profundas. Estar cercada de pessoas e ainda se sentir sozinha é um peso invisível. Mas a Bíblia afirma que Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ele se aproxima especialmente de quem foi deixada. A fé abalada não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. O próprio Salmo 34 mostra que Deus se aproxima dos quebrantados. Você não precisa fingir força diante de Deus. Você pode ser verdadeira.
O cansaço também precisa ser acolhido. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados." Ele não chamou apenas os fortes, ele chamou os exaustos. O descanso em Deus não é fuga da realidade, é fortalecimento para continuar. E a autoestima, ela começa a ser restaurada quando você entende que o abandono não define seu valor. O pai não diminui o filho por ter saído. Ele reafirma quem ele é. Da mesma forma, Deus ele reafirma sua identidade. Se essa aplicação está falando com você, inscreva-se para manter essa vibração ativa. Não como obrigação, mas como continuidade de um caminho espiritual que está sendo construído. A consolação final está próxima, e ela é pessoal. Agora a narrativa silencia e a palavra se aproxima como um sussurro firme ao coração. Não é mais apenas a história de um pai e um filho. É Deus falando diretamente com a mulher cansada, ferida, que ainda tenta seguir em frente. Apesar das marcas invisíveis que carrega, Deus vê. Ele vê quando você acorda antes de todos e dorme depois de todos. Ele vê quando o sorriso é um esforço. Ele vê quando a oração é curta, porque o coração está pesado demais. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. A Bíblia afirma que Ele sonda os corações e conhece cada pensamento. Antes mesmo que se transforme em palavra, Deus cuida. O cuidado de Deus não é apressado, nem superficial. Ele não ignora processos, ele sustenta no meio deles. Assim como o pai da parábola preparou a restauração antes mesmo do retorno do filho, Deus já preparou caminhos que você ainda não consegue enxergar. O cuidado divino muitas vezes se manifesta como força diária, não como ausência de problemas. Deus guia quando tudo parece confuso, quando decisões parecem pesadas demais. Deus promete direção. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Guiar não é empurrar, é acompanhar. É iluminar o próximo passo quando o caminho inteiro ainda não está claro. Deus sustenta. Talvez você tenha sustentado muitos por muito tempo. Agora, Deus te lembra que você também precisa ser sustentada. O salmista declara que nunca viu o justo desamparado. Isso não significa ausência de dor, mas presença constante de provisão espiritual, emocional e no tempo certo material. Deus restaura. Restauração não é voltar a ser quem você era antes da dor. É se tornar quem você nunca imaginou. Ser depois dela. O pai não devolveu ao filho apenas o lugar na casa. Ele devolveu identidade, dignidade e futuro. Assim também Deus faz com você. Essa consolação não é genérica, ela é pessoal. Deus fala com quem foi quebrada, mas não abandonada, com quem chorou, mas não desistiu, com quem teve a fé ferida, mas não apagada. Se essa palavra está alcançando você, permaneça até o final. Existe um encerramento que sela essa jornada espiritual. A história se encerra, mas a jornada continua. O pai permanece na casa. O filho permanece restaurado. E a mesa continua posta. Isso é intencional, porque Deus não encerra histórias com portas fechadas, mas com convites abertos. O que foi reconstruído não é apenas a confiança de um filho, mas a certeza de que sempre existe um lugar para voltar. Talvez você tenha chegado até aqui cansada, desconfiada, ouvindo mais por necessidade do que por expectativa. Talvez tenha começado esse vídeo com um coração pesado, tentando apenas sobreviver mais um dia. Mas a palavra cumpriu seu papel. Ela não resolve tudo de uma vez, mas planta esperança onde antes havia medo. Reconstruir confiança não significa esquecer. O que aconteceu significa permitir que Deus ressignifique o que aconteceu. A ferida não desaparece, mas deixa de governar. A dor não manda mais. O amor do Pai passa a conduzir. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, curta este vídeo como apoio à palavra de Deus. Esse gesto simples é um ato espiritual de gratidão. Ele ajuda essa mensagem a alcançar outros corações que também estão cansados.
Escreva nos comentários um versículo bíblico que represente sua fé hoje. Mesmo que seja curto, mesmo que seja conhecido, a palavra declarada fortalece quem escreve e quem lê. Inscreva-se no canal para manter essa vibração ativa. Não como compromisso com um canal, mas como continuidade de uma jornada espiritual. Cada vídeo é um convite à reflexão, ao descanso e à restauração. E se puder, assista ao próximo vídeo como continuação dessa caminhada. A fé se constrói em passos, não em saltos. Que o Deus que restaura filhos, cure feridas e reconstrua a confiança guarde seu coração, que você encontre descanso, que você se sinta pertencente, que você perceba aos poucos que ainda existem boas possibilidades. Diante de você, permaneça em paz.